Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Handstand Talk e hoje como nossa convidada temos uma atleta de halterofilismo, campeã nacional, recordista na sua categoria de peso, a Filipa Perdense. Tudo bem, Filipa? Olá, Ricardo, está tudo bem? Sim. Filipa, eu já te andava a melgar há quase 2 anos, o podcast tem 2 anos, por isso há quase 2 anos para falares aqui no podcast. Finalmente proporcionou-se esta entrevista. Eu, nesta terceira temporada, acho que estou a conseguir falar com as pessoas que eu já tinha em atraso desde a primeira temporada. Por isso, muito obrigado pela tua disponibilidade, por aceitares participar no podcast a um domingo à tarde. Excelente. Filipa, bem-vinda. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Finalmente conseguimos nos encontrar. É verdade, é verdade. Filipa, para quem não te conhece, ficar a conhecer um bocadinho melhor. Para quem já te conhece, ou melhor, para quem não te conhece, ficar a conhecer. Para quem já te conhece, ficar a conhecer um bocadinho melhor. Vamos falar então do teu percurso desportivo. Que desportos é que praticaste em criança até chegares aos dias de hoje? Conta-nos a tua história. Então, eu comecei por fazer natação e basquete aí por volta dos 5, 6 anos. O meu pai é professor de educação física e jogou basquete muito tempo e também era professor de natação na altura, então eu inscrevi-me no basquete e na natação eu joguei basquete mais ou menos até aos 14 anos. Depois fiz uma pausa entre os 14 e os 18 e depois aos 18 anos, quando vim para Lisboa estudar, voltei a jogar basquete, mas já pela equipa universitária. A natação, sei que acabei um bocadinho mais cedo, mas continuei a estar em horário livre uma vez por semana, portanto mantive-me sempre também Foste mantendo sempre ali nos dois desportos, basquete e natação. Basquete e natação. Depois, aos 18 anos, comecei a fazer bodyboard. Aos 19, passei do bodyboard para o surf. E entre os 19 e os 24 anos fiz surf de forma intensiva. Boa, boa. Mas fazias competição mesmo? Sim. No surf sim. No basquete e na natação fiz algumas provas, mas dava mais prioridade à escola e, portanto, não ia a tantas provas quando era miúdo. Assim. Compreendo, também joguei uns aninhos de basquete. Olha, se calhar joguei menos tempo do que tu, porque eu joguei basquete dos 12, 13 anos até aos 19. Depois aos 19 parei, depois voltei a jogar, já tinha tipo 23, mas foi naqueles campeonatos da Inatel. Era assim uma cena mais para a brincadeira do que propriamente para jogar realmente. Mas foi engraçado e olha, reencontrei muita malta que eu admirava como jogadores de basquete profissionais, que entretanto já estavam reformados, entre aspas, e estavam a jogar também no campeonato da Inatel, por isso foi fixe por isso também. Sim. Tu em que clube é que jogaste, se não for inscrição? Eu joguei no Sporting das Caldas, depois passei para uma equipa que era a equipa de Pombal, onde era permitido fazer o Interseleções, que era o género do campeonato nacional. Portanto, eu treinava nas Caldas da Rainha, mas competia por Pombal. Muito bom. E depois joguei no Instituto Superior Técnico, que era a minha faculdade, mais tarde. Boa. Sim, porque a Filipa, há pouco na apresentação, não referi, a Filipa, além de atleta de halterofilismo, a Filipa, na sua profissão, é professora universitária. Como é que surgiu essa escolha no meio de tanto desporto? Como é que surgiu essa escolha profissional? Foi uma escolha um bocadinho complicada, porque, em primeiro lugar, eu acho que aos 18 anos é muito cedo para uma criança, um adolescente, decidir o que é que quer seguir, a não ser quando nós já sabemos mesmo que profissão é que queríamos, que não era bem o meu caso. Eu, na altura, gostava muito de desporto e gostava muito de matemática e de física, e talvez por influência dos meus pais e de amigos mais velhos, acabei por tirar um curso de engenharia, porque sabia que também podia ao mesmo tempo estar a fazer desporto. E não estou nada arrependida, gostei muito de tirar o curso de Engenharia Eletrotécnica,
Depois, portanto, fiz licenciatura e mestrado, depois comecei-me a interessar por fazer investigação e também tirei doutoramento em Engenharia Eletrotécnica, já mais na área de Física. Eu gosto mais da área teórica do que da área experimental. Uhum. E depois foi o processo natural de quem tira um doutoramento e comecei a dar aulas, que também gosto muito. Boa, boa. Tu dentro dos desportos, estavas há pouco a referir, praticaste surf, ou seja, o último desporto que praticaste mais intensivamente foi o surf. E como é que surgiu o fitness na tua vida? Então, eu comecei a fazer surf aos 18, 19 anos, deixei um bocadinho o basquete de parte. Depois parei de surfar mais ou menos aos 24, quando iniciei o doutoramento, e também foi por falta de tempo, porque o surf é muito exigente a nível de tempo. Nós temos que nos deslocar até à praia, depois não está bom, temos que ir ver outra praia, e a fazer o doutoramento ao mesmo tempo era muito complicado. E então eu estava a fazer o doutoramento e inscrevi-me no Fitness Hut, que era um ginásio no Arco do Cego, perto da minha faculdade, e fazia aulas de grupo. Não gostava nada de fazer trabalho de força, agachar estava fora de questão, era muito complicado. Gostava muito de fazer strict pull-ups, eu lembro-me que tudo que era parte superior achava imensa piada, mas fazia muito aulas de spinning, portanto aulas de grupo, de cardio, e andei por ali 2, 3 anos. E depois conheci pessoas que faziam um género de cross-training dentro do ginásio e que me começaram a falar que havia outros espaços onde se podia evoluir mais aquele género de circuitos. Era o género de circuitos que eu gostava de fazer dentro do ginásio. E depois, entretanto, comecei a experimentar outras boxes e, entretanto, começaram a abrir muitas boxes de crossfit também e acabei por deixar o ginásio, mas de uma forma assim transitória, ou seja, começava a ir às boxes, mas ainda ia ao fitness hut e, portanto, andava ali indecisa. Ainda estavas na fase da experimentação, o que é que vai, o Exatamente. que é que não vai. Mas tu dentro do que fazias no ginásio, só fazias praticamente, já fazias o chamado CrossFit, o treino funcional, não é? Sim, já fazia o treino funcional, exato. E fazia os desafios da semana que o Fitness Hut também tinha, muito a nível de 50 burpees para tempo, por exemplo. Certo. Esse género de circuitos eu gostava muito. E treinava os 50 burpees durante a semana, para depois fazer os 50 burpees no sábado, que era o último dia para entregar o tempo. Era giro. Eu, por acaso, antes de ir para o CrossFit, o último ginásio onde eu andei foi no Fitness Hut, precisamente. Mas ao contrário da maior parte das pessoas com quem tenho falado que andaram no ginásio, eu não gostava de fazer aquelas aulas. Acho que fiz, por experiência, fiz uma ou duas vezes aula de pump e fiz uma vez uma aula de boxe e uma aula de cross-training, que eles chamavam, portanto, que era, não podiam usar o nome CrossFit, né? Exato. E foi aí que eu fiquei curioso também e depois por influência de um amigo decidi experimentar o CrossFit. Exato. Ainda tens memória do teu primeiro treino de CrossFit numa box? Eu comecei a fazer crossfit, portanto, eu inscrevi-me num fitness hut e depois passei para outro fitness hut, o fitness hut de Odivelas. E aí nós levámos o crossfit um bocadinho já mais a sério, mais perto do que era parecido numa box. E, portanto, eu andei 6 meses, um ano a fazer crossfit, mas ainda não numa box, noutro fitness hut, agora é que me estava a lembrar. E aí já fazíamos mesmo circuitos com pull-ups, com bar, já fazíamos watts com barra, já fazia trabalho de força antes do WOD, e portanto são assim as primeiras memórias que eu tenho de CrossFit é no Fitness Hut de Odivelas. Exato, sim. Boa, boa, boa. Tu, quando é que chegaste a fazer competições, a entrar em competições de CrossFit também? Antes de fazeres a transição para o halterofilismo? Em que competições é que tens assim memória que participaste e de que forma é que participaste? Foi individual, equipa? As primeiras provas que eu fiz, penso que foi individual, e portanto eu fazia as provas na altura que, que nós gostávamos e que nos desafiávamos, que era os MANs, os Promofit. Uhum. Depois cheguei a fazer algumas provas de equipa, fiz uma prova de equipa
uma box que é No Pain, foi muito giro. Fiz algumas provas de duplas com a Ana Mineiro e a Patrícia Simões, foi muito giro. Mas essencialmente fiz mais provas em individual, porque me permitia também conciliar os meus horários de trabalho com aquilo que eu podia fazer nas provas, e para não ter tanta responsabilidade, nem me comprometer Exato. tanto, porque à última da hora podia não poder ir à prova, tinha que trabalhar, e muitas vezes o individual tem essa vantagem. Mas sem dúvida que provas em duplas e equipas é muito giro, é mesmo muito divertido. Boa. Tu fazias algum treino específico para essas provas ou achavas que era suficiente o que fazias nas aulas? Eu nunca fiz muito as aulas, eu comecei por fazer uma programação de um treinador, mas também fazia muitas coisas à minha maneira. Eu tento sempre seguir uma programação, mas também faço um bocadinho aquilo que o meu corpo dá naquele dia, e também não consigo organizar a minha semana, e isto também se passa agora, de forma a cumprir os programas todos com exatidão. Portanto, eu tanto fazia aulas, como encontrava pessoas e mostrava qual é que era o meu programa, e se calhar fazia um WOD em conjunto, outros dias treinava sozinha, portanto era um bocadinho aleatório. Nunca deu para seguir bem à risca. Faz à tua maneira. Exatamente, um bocadinho à minha maneira, mas seguindo sempre por base, obviamente, uma programação. Claro. Em que fase da tua vida é que tu disseste assim, bem, eu gosto de CrossFit, mas gosto mais de halterofilismo? Então, eu desde o início do CrossFit, que eu já gostava muito dos movimentos com barra, eu gostava muito de snatch e gostava muito de jerk, mas sentia que tinha pouca força nas pernas de agachamento, que ainda tenho. Mas, no entanto, parecia que de alguma forma também me divertia na mesma a fazer, por exemplo, snatch, porque nós temos que usar também velocidade, potência, agilidade e outras componentes que por vezes também podem substituir em parte um bocadinho da força que me faltava, e eu divertia-me muito já com os movimentos de barra, e portanto eu sempre que fazia CrossFit também dava muito ênfase à parte por exemplo, do snatch e do jerk. Muitas vezes até estava à espera que saísse no treino do CrossFit o snatch, e portanto eu acho que era uma questão de tempo que eu passasse a fazer só halterofilismo, para ver o que é que consegui evoluir, tirando o desgaste do cardio, o desgaste dos WODs, ganhar um bocadinho mais de força, e o quanto é que me podia divertir com isso. Para quem acha que o halterofilismo é só, as pessoas só treinam aquilo, o snatch e o clean and jerk, como é que funciona a tua rotina? Se puderes falar sobre isso, não revelando a tua programação totalmente, mas como é que funciona um dia-a-dia ou uma semana de treino de uma atleta de halterofilismo? Ok, então eu acho que nós temos várias fases. Eu faço a programação do meu treinador, do João Peles, e eu penso que o meu treino do ano passado para este ano também mudou. Penso que há um treino diferente para um iniciante e depois para uma pessoa que já tem a sua técnica e se calhar já pode fazer outro tipo de programação. No entanto, a minha programação adapta-se muito às minhas semanas e ao meu descanso. E eu tenho a sorte de ter um treinador que me dá alguma liberdade para eu fazer um bocadinho aquilo que me faz feliz no treino. Eu gosto de ir para um treino, e o treino para mim tem que ser sempre desafiante. Seja 2 repetições mais pesadas que nunca fiz, seja 3 repetições pesadas de qualquer movimento, pode ser um snatch, um jerk, pode ser um strict press, pode ser um spin. Eu gosto de funcionar assim com um desafio, mas basicamente o meu treino, e foi por isso que eu também comecei a fazer halterofilismo, era muito para melhorar no snatch, não no clean and jerk. Ou seja, eu não queria apostar no clean and jerk, sabia que ia-me custar muito, ia ser uma frustração, dado o meu agachamento, principalmente à frente, nós chamamos front squat, pronto, ser muito baixinho, mas no entanto no snatch achava que podia evoluir, e o que eu tentei fazer este tempo todo foi, as minhas semanas são um bocadinho assim, eu estou sempre a puxar no snatch, no arranco, e depois os treinos clean and jerk vão sempre com algum desgaste, e o que se tem visto
pronto, agora ao fim de 2 anos é que eu pouco evolui no clean and jerk e evolui muito mais no snatch, porque aquilo que nós fazemos mais é aquilo que, obviamente, que vai evoluir. Mas basicamente durante a semana eu tento organizar um dia bom em que eu puxo pelo meu corpo e depois já sei que estou ali 2, 3 dias que tenho que cumprir as percentagens ou mesmo baixar as percentagens, mas eu sou uma pessoa muito emotiva a treinar, portanto as minhas semanas não são todas iguais, o número de treinos pode variar entre 3 treinos, que agora para mim até é o melhor, que é quase treinar dia sim, dia não, para o corpo recuperar melhor e também para conseguir cumprir o programa, mas já cheguei a fazer 5, 6 treinos por semana em períodos em que eu estava a pensar fazer uma prova, por exemplo, daqui a 3 meses, ou assim. Portanto, é muito, muito variável. Tu, pronto, pelo que eu percebi, há um movimento favorito, que é o snatch, que é Exato. Os na... jerks. É assim, os movimentos também vão variando consoante nós conseguimos evoluir um bocadinho ou não. Tudo que é overhead. Tudo em overhead, exatamente. Exato. Tudo em overhead e com pouco agachamento. Sim. E cardio? Cardio? Sim. Então, eu não faço cardio há 2 anos e, portanto, acho que foi isso que me permitiu também ter alguns ganhos, porque é impossível estar a correr, a saltar, a remar e ainda querer ter ganhos de força, ainda por cima numa idade já adulta. Acho que é muito complicado, a não ser que a pessoa tenha também uma genética para isso, que não é bem o meu caso, e, portanto, todos os ganhos têm que ser para a perna e tem que, portanto, fazer o desporto todo virado para isso. E, portanto, eu não faço cardio nenhum, a não ser quando no programa aparece 5 repetições, mas mesmo assim eu passo para 3 e se aparecerem 3 eu passo para 2 e neste momento os meus treinos é só 2 repetições ou uma pesada. Eu prefiro, por exemplo, ir a máximo de snatch todas as semanas do que fazer, por exemplo, 3 vezes 3 a 90%. 3 repetições a 90%, prefiro fazer 90%, 95%, 97%. Então ando todas as semanas ali no 97%, 98%. Gostas do pesado? Exato, exatamente. Prefiro uma repetição pesada. Desafia-me mais, sim. Exato. Eu há pouco tempo fui fazer isto não tem nada a ver, não é? Fui fazer uma aula de pilates e quem estava a treinar lá na box era a Catarina Augusto. E eu reparei que ela fez um aquecimento muito, muito rápido e depois passou logo tipo, para cargas, tipo barra, 10 quilos cada lado, zumba, zumba. Exato. E eu fiquei, ou seja, tua metodologia de treino é semelhante, não é? Também preferes passar logo para cargas mais pesadas do que andares ali a brincar com a barra. Eu acho que uma das evoluções no halterofilismo não é só a carga máxima que nós conseguimos fazer, que nós chamamos PR, por exemplo, snatch ou clean and jerk, mas nós podemos fazer, por exemplo, PRs, precisamente do que tu estás a dizer, Ricardo, que é, por exemplo, antigamente começava sempre com o meu aquecimento, começava sempre com 25 de snatch e depois 35, por exemplo, depois 40, depois 45. Agora não, já vou aos 35, já não faço os 40 e já passo 35 para 45, 45 para 55, já não passo pelos 50. Portanto, tudo isso, às vezes, mesmo que não somente o PR em si, que é o objetivo principal, depende do atleta, mas a partir assim, né, todos nós queremos fazer mais um bocadinho, mas também podemos fazer incrementos de carga entre as séries maiores, e para nós isso é um PR. Por exemplo, eu passar de 90 de clean para 95 de clean, que fiz recentemente, e não ir aos 92, é um PR, mesmo que eu não faça PR de clean há um ano, mas só conseguir fazer um incremento desse género, ou passar, por exemplo, de 75 a 85, já é muito bom. É excelente. Para nós é muito bom esse género de análises. São tipo 5, 10 quilos a mais. Porque isso vai permitir tirar uma repetição pesada ao nosso corpo e que se calhar nos vai dar uma repetição pesada extra depois. Tu, olhando para trás no que tu fazias no CrossFit e no o treino de halterofilismo de CrossFit, achas que um atleta de CrossFit consegue ir a uma competição de halterofilismo e ter um bom desempenho? Eu acho que varia muito da motivação, da concentração do atleta, mas eu quando fazia CrossFit fiz também umas provas de halterofilismo. A primeira prova de halterofilismo que eu fiz, eu queria muito ir, porque eu nunca tinha feito uma prova desse género, e eu queria muito fazer PR de snatch, e fiz, e não falhei nada, fiz 50, 54 e fiz 60 de snatch
em 2018, acho eu, e não falhei nada. E clean and jerk também fiz PR de front squat em clean and jerk e foi muito bom e não falhei nada. E então eu achei que era muito fácil fazer provas de halterofilismo e podia treinar perfeitamente crossfit. Inscrevi-me noutra prova de halterofilismo a seguir, isto é fácil. E falhei tudo, e fiz 50, falhei 52, falhei 54. No clean and jerk também fiz power clean, power jerk, desenvolvia com os braços, era tudo no rep, e portanto correu muito mal. Eu acho que para um crossfitter pode correr bem ou pode correr mal. Uhum. Para um weightlifter pode também correr mal, mas acho que é mais provável que corra bem do que correr mal. Tens outra concentração, não é? E outra experiência nas cargas, se bem que quando nós treinamos para uma prova, como halterofilistas, nós começamos com cargas muito altas e, por exemplo, a 95% do nosso máximo. Eu, pelo menos, tento começar com o meu PR. E, portanto, também pode correr muito mal, não é? Porque arriscamos muito. Como crossfitter, se eu começar a 80%, 85%, 90%, não é uma prova muito difícil. Já é muito bom. Não é? Depende. Tu, dentro de todos os esportes que fizeste até à data, agora vamos falar um bocadinho da parte da alimentação. Já tinhas, agora quase certeza que tens alguma dieta especial, ou não tinhas e agora tens, ou não tinhas e continuas a não ter e segues o teu próprio instinto. Ok, então, quando eu era mais miúda não se falava muito nisso, não é? Da alimentação, pelo menos quando jogava basquete, quando surfava, nem sequer pensávamos nisso, mas eu era uma pessoa que eu comi sempre muito, a nível de hidratos, principalmente, por exemplo, muita massa, muito arroz, sempre comi muito. E nunca gostei muito de doces, não... Portanto, também, se calhar já tinha uma educação alimentar porreira para quem faz desporto. Quando comecei a fazer crossfit, fui a alguns nutricionistas, tive uma ideia do que é que podia ou não funcionar, mas continuo a fazer as coisas um bocadinho à minha maneira, mas obviamente com mais informação, não é? Sabemos que o excesso de açúcar provavelmente vai prejudicar, o que é que, pelo menos a mim, me faz ganhar peso e perder peso. Tenho alguma noção, mas não tenho um nutricionista específico, até porque há dias que se calhar até comer um bocadinho pior, às vezes até pode correr melhor, não é? Porque uma pessoa, não sei, come uma mousse de chocolate, se calhar o almoço e à tarde até se sente com mais energia, ou come uma pizza, ou um bocadinho de fast food até pode funcionar. Portanto, eu sei que a alimentação é muito importante, mas não... Não é a tua prioridade. Não é a minha prioridade. Boa. Não, lá está, assim, também a partir do momento que começas a ganhar a tua própria experiência, começas a conhecer o teu corpo e a perceber o que é que resulta contigo, o que é que não resulta. Acho que é um bocadinho isso. Sem dúvida. Eu compreendo perfeitamente, eu tenho imensa dificuldade, mas é uma situação talvez diferente, porque eu não tenho ou nunca tive cuidados alimentares nenhuns. Isto também porquê? Porque quando eu era mais novo, tipo, não engordava. Eu comia tipo 2 francesinhas e esquece. Exato, eu também. E estava na boa. O problema é que, pronto, com a idade as coisas foram piorando e foi aí que eu comecei a querer ter mais cuidado com a alimentação, e desde que entrei para o CrossFit principalmente. Mas ainda assim tenho dificuldade em seguir uma dieta à risca, não consigo seguir muitos meses uma dieta à risca. Quando sigo, noto os resultados. Mas também, lá está, tenho feito as coisas um bocadinho à minha maneira. Tenho conseguido perceber o que é que resulta e o que é que não resulta comigo. Agora, não tenho nenhuma restrição. Se me apetecer comer um gelado, como um gelado. Se me apetecer comer um bolo, como um bolo. Percebes? Não tenho nenhum tipo de restrição. Acima de tudo, também temos que estar felizes e bem dispostos para treinar. Sim, sem dúvida. É como eu costumo dizer, gordo, mas feliz. Exato. Estou a brincar, mas isto aplica-se a mim, não é? Agora, pessoas que treinam com o nível que tu treinas, não dá para ser gordo. Eu penso que no halterofilismo não é capaz de não ser tão necessária a informação
da alimentação, como por exemplo no CrossFit. Por exemplo, no CrossFit, imaginemos que eu ia ter um odd com burpees ou com corrida. Aí era mais importante o que é que eu tinha almoçado ou lanchado, porque podia ficar mal disposta. No halterofilismo, não. Aquilo que eu sei é que eu tenho que comer bem, porque senão não vou aguentar o treino todo. Nós andamos sempre com o esquema de estar sempre a comer bananas entre o treino, porque é muito difícil aguentar o treino todo. Acima de tudo, temos que comer bem, e isso nota-se mesmo. Ou principalmente se nós não comermos bem no dia anterior, no dia a seguir também o corpo ressente. Isso sim. Atualmente tu treinas quantas vezes por semana e qual é a duração do teu treino? Eu estou a treinar, portanto, segunda, quarta e depois quinta e sábado, 3 a 4 vezes por semana. Uhum. E os meus treinos são mais ou menos de entre 1 hora e meia a 2 horas e meia. Longo. Depende se eu faço o trabalho acessório, depende se eu faço o agachamento, vai depender. O meu aquecimento, eu cada vez aqueço mais e depois, quando pego na barra, faço incrementos maiores de carga. Portanto, perco mais tempo no aquecimento, muita mobilidade, deixar o corpo bem quente, que é para quando começo a treinar, pegar na barra e sentir que a barra está leve, sentir-me logo bem. Eu prefiro isso do que não aquecer, pegar na barra e a barra está pesada. Parece que isso influencia logo o treino todo, está tudo pesado. Muito bom, muito bom. Falando agora, de se calhar, em números, campeã nacional de halterofilismo, recordista nacional também na tua categoria. A tua categoria menos 75. Menos 76 quilos, entre 71 e 76 quilos. Sim. Boa, excelente, excelente. E quais são os teus PRs neste momento? Então, neste momento tenho 80 de snatch, fiz há 3 dias. Fantástico. Estou há 6 meses a tentar. E foi muito bom, mas fiz 77 na última prova de snatch, portanto foi PR para mim em prova, porque nós temos os nossos PRs de treino e depois os PRs de prova podem não ser os mesmos, normalmente não são, não é? Normalmente fazemos mais em treino, pelo menos no snatch fazemos mais em treino do que em prova. No clean and jerk eu já acho que é um bocadinho o contrário, porque tendo um público é mais fácil produzir um bocadinho mais de força do que em treino. O clean and jerk é sempre, para mim, sempre um treino muito difícil e é um treino sempre pesado e em prova corre-me sempre melhor, até me corre bem. E tenho então 80 de snatch e 95 de clean and jerk. Fantástico, fantástico. E achas que podias ter mais de clean and jerk ou estás realizada com o número que tens? Eu nunca fui muito exigente comigo no clean and jerk porque eu sei as minhas capacidades, é impossível eu fazer mais porque eu não tenho mais, enfim, eu tenho 103 de agachamento à frente, front squat. Só, quer dizer, com 100 kg, 100 kg de agachamento, estar a fazer 95% de front squat é mesmo muito bom para mim. Excelente. Obviamente, é assim, 95 kg de clean and jerk para a minha categoria não é nada de especial, mas para a minha força de front squat é muito bom. Portanto, para mim, qualquer PR de clean é sempre uma vitória. O de jerk, eu gosto muito de jerks e, portanto, à partida, aquilo que eu sinto é que tudo consigo meter ao peito, depois vai para cima da cabeça. à partida. Excelente. Em quantas provas de halterofilismo já participaste? Tens assim mais ou menos ideia do número? Exato, portanto eu participei, enquanto fazia crossfit, participei uma vez que correu bem e outra vez que não correu bem, 2 provas, em 2018 e 2019. Depois eu participei numa prova do lift-off. Foi no ano passado, não é? No ano passado, exatamente, e depois fui a Gândia. Fizemos uma equipa com atletas portuguesas. Portanto, fiz essa prova e depois fiz 2 provas da Federação na Baixa da Banheira, sim. Excelente. Sempre a fazer pódios? Sim, por equipas também fizemos, exatamente. Sim. Não, no caso do lift-off não. No lift-off geralmente as provas são por peso corporal e, portanto, a carga que nós levantamos face a peso corporal é o que importa. Pronto, e aí não, eu acho que não sou tão competitiva.
porque também sou muito alta, automaticamente já sou pesada e pronto. E também não Quanto é que tu mais medes? alta. Eu tenho 1,74 m. Sim, senhora, também és do Clube dos Grandes, lá está. Por isso também Exato. jogaste basquete. Sou obrigada a fazer mais, só que não dá. Por isso compreendo a tua dor do squat. Exatamente, é muito tempo, não é? Muito Boa, tempo a boa, boa. agachar. Excelente, excelente. Ah, agora, falando noutro tema, que é um tema que eu tenho vindo também a abordar principalmente falando com as meninas, que é em relação ao físico, à parte do físico. Alguma vez sentiste preconceito ou que as pessoas olhavam para ti como se tivesses demasiado músculo ou menos, ou até menos músculo? Como é que tu vives essa situação? Achas que hoje em dia ainda há esse preconceito? Não no mundo do halterofilismo, não é? Ou do CrossFit, que eu acho que aí o pessoal já tem felizmente, não é? Já tem uma mentalidade aberta para não olhar com crítica, olhar com admiração. É uma pergunta sensível, mas a resposta à tua pergunta é que sim, acho que, quer dizer, dentro do ambiente de treino, acho que não sentimos nenhum tipo de comentário ou de olhar assim diferente, mas fora do treino podemos sentir sim. Nunca recebi nenhum comentário desagradável. Quer dizer, eu também não tenho um corpo muito musculado, até acho que tinha um corpo mais definido quando fazia crossfit do que agora que faço halterofilismo, principalmente na parte superior, nos braços, nos ombros. Acho que o crossfit também trabalha mais essa zona. Eu nunca me preocupei muito com isso, porque eu faço aquilo que não é aquilo que me faz feliz, mas eu divirto-me e faço muito aquilo que eu quero. E, portanto, eu não ligo muito a isso, mas não quer dizer que isso não exista. Ou seja, que não hajam comentários, que as pessoas não reparem, que nota-se que as pessoas podem olhar um bocadinho. Já ouvi comentários também sobre outras pessoas, se calhar outras atletas que são mais definidas e maiores de alguma forma. Exato. Acho que ainda existe muito isso, sim. Sim. Infelizmente ainda há um bocadinho desse preconceito, mas também o importante é a forma como tu encaras essa situação e como tu lidas com isso. Exato. Se lidas com indiferença, é o ideal, não é? Sim, mas também é complicado, não é? Nós vivemos em sociedade e também é difícil. Podemos tentar filtrar, não é? Mas é difícil. Exatamente. Filipe, agora para finalizar, objetivos para o futuro. Eu normalmente tenho sempre objetivos a curto prazo, porque eu não sei muito bem quando é que vou deixar de fazer uma modalidade. Eu normalmente estou sempre 3, 4 anos em cada modalidade e depois mudo. E todas as semanas acho que vou desistir do halterofilismo e depois volto. Portanto, não sei. Vou a uma prova a partir do dia 6 de março, mas eu não gosto muito de me comprometer nem dizer muito a que provas é que eu vou, porque eu própria não sei. Portanto, não tenho objetivos definidos. Manteres o título de campeã nacional. Sim, sim, mas também se não mantiver, também está tudo bem. Amigos na mesma, não é? Exatamente, claro que sim. Boa. Olha, Filipe, não vou tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer imenso a tua disponibilidade, finalmente participares aqui no podcast. Foi um gosto de falar contigo, conhecer-te um bocadinho melhor do teu percurso. Gostei de saber que também jogaste um dos melhores esportes do mundo a seguir ao desporto do halterofilismo ou do CrossFit, que é o basquete. Concordo contigo, sim. Exato. Olha, Sim. surf é um desporto que eu tenho imensa curiosidade, mas que nunca fiz. Mas talvez um dia ainda vá experimentar uma aula de surf, mas já terá que ser uma cena tipo com longboard, assim, alguma coisa do género para eu caber em cima da prancha. O surf é preciso insistir-se muito numa fase inicial. É um desporto muito técnico, altamente técnico. É um desporto de skill. Portanto, não exige muito cardio, não exige muita força, exige jeito. E tem que se insistir muito. Ainda fazes? No verão, sim. No verão, às vezes ainda faço. Sim, sim. Ou não perdeste o bichinho? Fantástico. Já não gosto tanto, mas se for de vez em quando divirto-me, sim. É isso, é o mais importante. Olha, Filipe, Exatamente. mais uma vez, muito obrigado. Muito sucesso para ti, tanto profissionalmente como atleta.
a melhor sorte do mundo e que continues aí a trazer medalhas para casa. Ok, Ricardo, muito obrigada pelo convite e bons treinos também para ti. Obrigado, beijinhos. Adeus.